Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Então vamos lá, vamos colocar a mão na massa. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês as minhas 3 planilhas para minha organização financeira e contar, né, do porquê que eu estou mostrando tudo isso. Por que eu quero dividir com vocês, porque eu quero que vocês, todo final de mês, eu vou trazer um vídeo aqui e vou mostrar para vocês como é que está indo a minha evolução financeira para chegar à minha reserva de emergência. Então, sejam muito bem-vindos. Para quem está aqui pela primeira vez, eu sou a Cristiane Sena, do canal 50 Mais com a Cris. Aqui é onde eu procuro dividir as coisas que dão certo na minha vida. Eu falo muito sobre essencialismo, sobre saúde, principalmente após os 50 anos. Então, se você tem interesse pelo esse assunto, fica até o final. Se você puder, escreva, dê um like, por favor, e se inscreva no canal. Dividam aí o que vocês acham que vale a pena dividir e compartilhem este vídeo. Né? Já que eu vou mostrar, eu vou explicar todo um sistema de como que eu faço a minha organização financeira, quem sabe não pode ser um incentivo, um fator motivador para alguém que esteja na mesma situação que eu, por exemplo. Tá bom? Então, vamos lá. Bom, antes da gente começar, eu quero explicar que eu vou ter que usar o meu celular para ver aqui, principalmente os valores com relação às categorias das minhas despesas, tá? Então, como eu não tenho na minha cabeça, eu vou falando e vocês vão vendo aí nos gráficos. Antes da gente começar, eu preciso dizer que esta organização financeira é de uma pessoa que não é profissional na área de finanças. Eu não sou coach, não sou contadora, eu simplesmente sou uma estudante, uma interessada pela vida, uma pessoa que quer melhorar financeiramente e que passou por um problema muito ruim o ano passado de saúde. Portanto, eu tive que gastar todo o dinheiro que eu já havia juntado. E aí, como eu estou com 54 anos, eu praticamente estou começando de novo em 2026. Então, se você que está aqui me assistindo estiver mais ou menos na mesma situação que eu, não se sinta chateado ou achando que você não tem tempo mais. Porque eu aprendi que a gente tem que ir atrás. E eu não vou me deixar abater, gente. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, mas se você vier comigo e você ouvir um pouquinho o que eu faço para minha vida, quem sabe não vai surgir aí, né, uma luzinha, uma inspiração. Então, eu tenho que dizer tudo isso porque para justificar, né, todos os valores que eu vou apresentar e todas as planilhas que eu vou apresentar aqui para vocês, tá certo? Essas 3 planilhas, que na verdade é uma só, e eu vou explicar o porquê. Na verdade, na minha organização financeira, eu divido ela em 3 partes. A primeira parte é entender o quanto eu recebo, ou seja, a minha entrada. E nós vamos começar por ela. A segunda parte são as despesas, que vai ser na sequência. E por final, eu vou falar sobre os desperdícios. Tá? Ainda vou dar uma dica de ouro no final. Se você ficar até o final, você vai ouvir. Vamos falar agora sobre as entradas. Ao contrário do que muita gente pensa, as entradas não são necessariamente só o valor do nosso salário, tá? E aliás, nem é o valor do salário, porque a gente sabe que o nosso salário, ele é mas o que a gente recebe no nosso bolso dele é um outro valor totalmente diferente. Então aqui, para uma organização financeira eficaz, a gente tem que considerar o que realmente entra no nosso bolso. Tá? Então, se você ganha 5 mil, mas você recebe no seu bolso no final 4.200, você vai considerar os 4.200. Né? Acho que eu não preciso dizer isso. Isso é o mais básico para as informações sobre entradas para a gente entender. Isso é uma coisa. Segunda coisa é que quando a gente faz essa lista ou essa planilha das entradas, nós temos que considerar as entradas fixas, ou seja, não vamos considerar os bicos da vida, os empregos, os serviços extras que a gente faz muito de vez em quando, que não é mensal. Então, no meu caso, eu só tenho uma entrada fixa, que é o meu salário, tá? Que é o que eu vou mostrar para vocês. Ah, Cris, mas eu tenho 2 ou 3 salários que eu ganho todo mês. Então, você considera a entrada desses 3. Você soma, ou se você tiver mais, você soma e você vai considerar aquele valor que entra na sua conta, tá certo? É este valor que você vai considerar. Então, eu vou mostrar a primeira coisa agora para vocês, que é a minha entrada de salário agora a partir de 2026. A partir de 2026, minha gente, eu trabalho para uma terceirizada de empresas, né? Então,
o que ela faz? Ela me recoloca, ela me encaminha cada dia para uma creche diferente. Eu sou educadora, eu trabalho com crianças e essa empresa é assim, eu tenho o meu estilo de trabalho, que é o trabalho casual, ou seja, eu só recebo se eu vou trabalhar. Se eu não trabalho, eu não recebo nada. Eu optei por fazer isso por várias outras razões que não vem ao caso aqui, mas é a forma que eu trabalho hoje. Então, eu posso, por exemplo, trabalhar 3 vezes por semana, trabalhar 2 dias por semana, trabalhar 5 dias por semana se eu quiser. Hoje eu estou fazendo, no mínimo, $800 por semana, que é o que vocês estão vendo aí nesse meu Olerite, tá? Foi um tempo aí, um pouquinho antes deste ano, inclusive, no final de dezembro. Este valor eu fiz, vocês estão vendo, eu fiz acho que 825, nem foi 800 redondos, mas eu vou considerar 800 redondos aqui na minha organização, tá bom? Para ficar mais fácil até da gente entender. Muito bem, eu posso ganhar de $800 por semana a $1.000 por semana. Então, o meu salário mensal, ele vai diferenciar. Vai ter meses que eu vou fazer 3.200, vão ter meses que eu vou fazer 4.000. Tá? O que a gente poderia considerar aí, $3.200, R$3.200 ou R$4.000 por mês, tá certo? Muito bem. Então, essa é a minha entrada, que vocês viram aí, que é o meu Olerite, tá? Agora, eu vou entrar na planilha das minhas despesas. E antes de eu entrar na planilha, a gente precisa conversar um pouquinho sobre as despesas. As despesas, minha gente, eu divido em 3 áreas. Despesas fixas, variáveis e os extras que eu vou pontuando depois. E eu vou explicar para vocês como é que eu faço isso, tá? Essa despesa, ela vai, obviamente, ser flutuante, minha gente. Vai ter horas que você vai inserir uma categoria, vai ter horas que você vai tirar uma categoria. Isso vai depender de como está a sua vida. Por isso que nós temos que rever a nossa planilha de despesa a cada 3 meses. Porque coisas podem acontecer e podem mudar, tá certo? Então vamos lá. Eu recebo 3.200 que eu vou considerar, eu não vou considerar 4.000, porque 4.000 vai ser muito de vez em quando que eu vou fazer, eu vou considerar 3.200. Desses 3.200 que eu recebo, porque eu recebo 800 por semana, então se eu multiplicar por 4 vai dar 3.200, eu tiro como primeira coisa fixa dentro da minha despesa é a minha reserva de emergência, que vocês veem aí de $320. 320 para 3.200 são 10%. Alguns especialistas em finanças falam que a gente tem que juntar de 10% a 20%. Tá? Eu acredito que a gente junta o que a gente puder, minha gente. Se você tiver 2%, separe 2%. Se você tiver 5%, separe 5%. Mas não deixe de ser a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente recebe o nosso salário, tá? E é o que está dando certo para mim. Então, a primeira coisa dos fixos é os 320 que eu tiro para minha reserva de emergência. Aí a segunda coisa, meu aluguel. Meu aluguel aqui, como vocês veem, eu gasto $1.000, que já vem incluído a água. Esses $1.000 já é o aluguel mais o gasto da água. É assim que a gente faz. Aqui na Austrália existem várias formas de aluguéis, tá? Existem aluguéis específicos que é para aluguel de casa, alguns outros tipos de aluguéis que é para aluguel de apartamento, e eles diferenciam aí com relação ao que está incluso no pagamento dele. Aí vem o gás. O gás eu gasto $20, que é a minha parte, porque aqui em casa, como eu sou só eu e meu marido, e eu ganho um valor X e ele ganha um valor X elevado ao quadrado, então ele gasta mais e eu gasto menos, sempre de acordo com a quantidade de valor que a gente ganha, tá certo? Então eu pago $20 por mês. Internet eu pago $40 por mês, é a minha parte. Assistência médica é a minha mesmo particular, então não é a minha parte, eu pago ela cheia, $140, como vocês veem aí. Outro, celular, $50, que é o contrato do meu celular. Já paguei muito mais do que isso no passado. Esse meu celular, eu tenho ele há mais de 3 anos, então eu já paguei o valor da máquina, porque aqui na Austrália é assim, quando a gente vai comprar um celular, a gente compra por contrato, que são os pacotes, onde vem a máquina e mais o serviço mensal, né, de todas as datas, para você usar a sua internet e tudo mais. Então, normalmente,
Os 2 primeiros anos ou os 3 primeiros anos, dependendo do contrato que você faça, é um valor maior porque você está pagando a máquina, o aparelho. Depois, esse valor cai e aí você fica pagando. Se você quiser viver a vida inteira, você vai pagar só o serviço. Então hoje eu pago $50 por mês. Academia me sai $100 por mês porque eu pago $50 a cada 2 semanas. Minha psicóloga, que todo mundo sabe que eu faço tratamento com psicóloga, eu hoje estou recebendo como presente da minha amiga e da minha mãe, que decidiram me dar como presente, e eu sou muito grata por isso, então não pago nada. Esses são os gastos fixos, tá bom? Agora vamos para os variáveis. Primeiro, entretenimento. Eu esse ano decidi tirar para o entretenimento $150. Por quê? Porque eu divido $50 por final de semana. Como são 4 finais de semana, um final de semana, são 4 finais de semana, um final de semana nós decidimos, eu e meu marido, que nós vamos ficar em casa, vamos fazer alguma coisa em casa ou nós vamos para um parque, fazer um piquenique, qualquer outra coisa do tipo, que não precisa a gente gastar dinheiro. Próximo, eletricidade. A eletricidade eu coloquei aqui como variável porque realmente varia, né? Cada mês a gente vai pagando um pouco a mais, mas a média é $150, como vocês veem aí, a minha parte, tá? A alimentação da minha parte é $500, que às vezes sai 500 e pouquinho, às vezes sai 400 e pouquinho. Então, a média são $500 por mês, tá? O que dá aí 125 mais ou menos por semana. Os remédios, que variam muito também, tem meses que eu gasto até um pouquinho mais do que isso, eu tirei $200, tem meses que eu nem gasto. Exames médicos hoje, eu considero exame e tratamento. Hoje é um tratamento só que eu estou fazendo, que é com o meu quiropata, porque eu já fiz os meus exames de check-up o ano passado. A partir de janeiro eu não preciso fazer mais, mas eu estou pagando um quiropata para poder tratar da minha coluna. E me sai aí $100 por mês. O transporte público, porque como eu estou trabalhando em creches, eu preciso pegar ônibus, metrô, trem, enfim. E eu gasto uma média de $150. Eu acho um absurdo. Tem meses que eu já gastei $200, minha gente, só com transporte. Eu não sei como é que tá aí no Brasil, mas aqui é assim, inacreditável. E os meus extras, que eu coloco aí $200, porque a gente tem que entender que a nossa vida acontece aí os imprevistozinhos, né? Umas vontades que a gente não consegue controlar e tá tudo certo também, né? Tá tudo certo também. Por isso que a gente precisa separar esses extras aí e ficar bem atento, porque às vezes, se a gente não ficar atento aos extras, é o primeiro dinheiro que vai embora no mês, tá? Então, minha gente, eu somando tudo dos fixos e dos variáveis, esqueci aqui, não, é isso. Falei dos extras, né? Então, se eu somar fixos, os variáveis e os extras, vai dar um total de $2.800. Exatamente o que me sobra dos 3.200, que é o mínimo que eu vou considerar como salário, tá certo? Eu poderia trabalhar com menos, mas esse valor total dos fixos com as variáveis e o extra é a sua despesa fixa. Então, independentemente, se eu tiver um mês que eu vou ganhar 1.000 por semana e que, portanto, vai dar 4.000 ou até mais se eu quiser, o meu gasto fixo será 2.800. E é nessa hora que as pessoas não entendem. É nessa hora que a grande maioria erra, porque acha que recebendo mais pode gastar mais, né? Então, é ainda um grande erro, muita gente não aceita, não concorda com as organizações financeiras quando chega neste ponto, porque é assim que tem que ser para a gente poder prosperar. Já que o meu total de despesa fixa é 2.800, como é que eu acho a minha reserva de emergência? A reserva de emergência é uma equação, tá? Que alguns especialistas em finanças falam que a gente tem que juntar 3 meses, outros que a gente tem que juntar 6 meses. Então eu vou pegar o valor da minha despesa fixa, que no meu caso é de 2.800, e vou multiplicar por 6, o que dá aí 16.800. Esse é o valor que eu preciso ter para o ano de 2026. Então eu tenho aí 12 meses para trabalhar nisso. Vai ter mês que a minha reserva de emergência eu vou tirar 3.200, vai ter mês que se eu fizer 4.000 eu vou tirar 400, e tudo que sobrar da minha despesa vai em prol dessa minha reserva de emergência, tá certo? Aí eu decidi para mim mesma que esses 16.800
eu vou considerar a metade. Até o final do ano, até para eu ter, assim, não ficar tão ansiosa, eu decidi que eu quero ter pelo menos a metade, que vai dar 8.400. Então, este valor é o que eu quero ter na minha conta até o final de 2026. Se eu tiver os 16.800, ótimo, melhor ainda. Antes de terminar, eu preciso falar sobre a lista de desperdícios. Como vocês veem aí, olha, né? Já dá para ver que tem uns tomatinhos aí. A última vez que eu escrevi, eu não me lembro ainda muito bem como é que foi, porque a gente já gravou esse vídeo já faz um tempinho, mas eu sei que tem tomate que se estragou, tem abacate que se estragaram também. Eu não acho nada bonito isso, minha gente. Não acho nada, eu me cobro demais. Eu acho que o desperdício, ele tem que ser evitado ao máximo, né? Já aconteceu 1 ou 2 meses de eu terminar o meu mês sem desperdício nenhum, então é possível. É difícil? É muito difícil, você tem que estar muito atenta, mas é possível. Numa casa onde só tem 2 pessoas, eu e meu marido, é mais possível ainda. Quando você tem criança e outras pessoas, aí já fica mais complicado. Mas esse desperdício, no final, vai acabar onde? Impactando na sua organização financeira ali das suas despesas, né? Na planilha das despesas. Vai ser um dinheiro que vai entrar num extra, por exemplo, que você gastou à toa, né? Então, eu considero muito essa lista. Eu sei que a grande maioria dos especialistas em finanças, eles não tocam muito nesse assunto, mas eu, estudando, eu coloquei para mim, eu decidi ter na minha vida esse controle, tá certo? Bom, agora sim, agora vamos para a dica de ouro. É o seguinte, se você é uma pessoa que precisa se colocar numa situação difícil para poder fazer a coisa, ou seja, você precisa ser pressionada para fazer, então conte a sua meta para o máximo de pessoas, para os seus amigos, para a sua família, fale o quanto que você vai ter no final do ano no banco. Por quê? Porque vai chegar uma hora que eles vão cobrar. E aí, se você não tiver aquele valor, com que cara que você vai encará-los? Né? Agora, difícil, quer dizer, difícil não, melhor vai ser nos comentários, e aí, conseguiu, Cris? Aí eu vou pegar a minha fotinha do banco e vou mostrar, tá aqui, ó. Eu não falei que eu ia conseguir? Consegui. Olha a sensação, né? Fora que quando a gente avisa o que a gente está fazendo para o nosso benefício, a gente quer mostrar depois, né? Isso faz parte até do ego. Então, se você também é assim, que nem eu, faça isso. É uma dica super legal e tá me ajudando muito. E vou mostrar para vocês e vocês vão me acompanhar. Portanto, se no final do ano eu não conseguir nada disso, vocês vão ter todo o direito de me esculhambar. Tá certo? Vamos combinar. Então, se quiserem escrever qualquer coisa, me deem um like. Se vocês fazem totalmente diferente dessa forma que eu acabei de dizer que eu faço, coloquem aí, pontuem as diferenças, que eu vou adorar saber. Quem sabe não vai me inspirar também a eu mudar na minha, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!